Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, né, dando continuidade, as funções orgânicas. Acabamos os hidrocarbonetos, a nossa última aula foi os aromáticos e aqui a gente inicia então com as funções orgânicas oxigenadas. Só para lembrar então o que é uma função orgânica, né? Pela definição diz que em química orgânica, grupo funcional se define como uma estrutura molecular que confere às substâncias comportamentos químicos semelhantes. O conjunto de compostos que apresentam o mesmo grupo funcional é denominado função orgânica. Então aqui tem uma representação, né? Isso aqui é uma estrutura que está representado as bolas cinzas são carbonos, vermelho é oxigênio e as azuis aqui são os hidrogênios. Esse aqui é um hidrocarboneto, esse aqui é um álcool, tá? São funções distintas, né? Pela presença de um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Então, a nossa aula vai iniciar com as funções, a aula de hoje inicia com as funções oxigenadas, a presença do oxigênio. Primeira função que aparece aqui é o álcool, substância orgânica que apresenta hidroxila ou oxidrila, como queiram chamar, que é o grupo OH. Vocês devem lembrar dessa presença aqui lá nas bases, conteúdo do primeiro ano, que a hidroxila ligada ao metal é uma base inorgânica. Aqui, ela na presença do carbono saturado é um álcool. Então, para ser álcool, ela tem que estar ligada a um carbono saturado, ou seja, do tipo sp3, né? Então, assim, qual é a característica para mim saber que é um álcool? É um carbono saturado preso a uma hidroxila, ou seja, a hidroxila presa a um carbono saturado. Aqui nós temos uma estrutura comum e aqui nós temos uma estrutura em 3D, né? Lembrando que bolas cinzas são carbonos, as brancas aqui agora representam os hidrogênios e a vermelha o oxigênio. Então aqui é uma cadeia de 2 carbonos, né? Então ele bota R como raiz. Isso aqui é uma raiz orgânica de 2 carbonos, né? Presa a uma hidroxila. O sufixo, lá nos hidrocarbonetos, o sufixo era a letrinha O. Aqui no álcool, o sufixo é a letrinha OL. Tudo acaba em OL. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Nós temos um carbono só ligado a uma hidroxila, carbono saturado. Então, duas representações, né? Em 3D aqui. MET. Por que MET? Porque é um carbono só. Por que AN? Porque é ligação saturada. E OL porque é uma hidroxila. Então, esse é o famoso metanol. É um gás incolor, muito tóxico, sem cor de chama, usado como um combustível, tá? Segundo exemplo, nós temos aqui 2 carbonos saturados presos a uma hidroxila, ou seja, a hidroxila presa a um carbono saturado. Aqui tem a outra imagem 3D, ET. Por que ET? 2 carbonos, tá? AN, ligação simples entre eles. OL, por causa, OL, terminação OL, pela hidroxila, tá? Esse é o principal álcool do cotidiano, que é chamado de etanol, também conhecido como álcool etílico ou álcool comum. O etanol é utilizado como combustível, né? Solvente e também na fabricação de bebidas alcoólicas e biodiesel. Aqui tem uma figura, né? Essa figura está representando aqui alimentos, batata inglesa, que é um cereal, aqui é milho. Então, por que ele diz que nesses alimentos, né, tem a presença do álcool? Porque são substâncias com teor de carboidrato e presença de amido, né, muito amido. E nesses amidos nós temos então a presença do açúcar, que é a sacarose. Então tem uma reação de quebra dessa molécula da sacarose em duas de glicose, tá? E a glicose consumida também através de uma enzima chamada zimase, ela quebra, formando dióxido de carbono, 2 mols e 2 mols de etanol. Isso aqui é o etanol. Por isso que quando a gente come muito, né, logo depois da refeição dá aquele sono, aquela moleza. Então, assim, tem a liberação do álcool nos alimentos quando alimentos provenientes de muito amido, tá? Outros exemplos aqui que a professora colocou, uma cadeia de 3 carbonos, prop, porque são 3, a ligação entre eles é simples, então é AN. Por que 2 aqui no meio? O 2 está indicando que a hidroxila está no carbono
do meio, carbono número 2, e a terminação ol. Então, a partir de 3 carbonos, nós somos obrigados a numerar a cadeia carbônica, beleza? Até 1 e 2 não precisa, mas a partir de 3 tem que posicionar a hidroxila. Um outro exemplo é o fenilmetanol. Por que fenil? Por que a cadeia principal não é o aromático? Esse aromático aqui é uma raiz, que é o fenil. O met está aqui, ó, esse aqui é um carbono ligado, ou seja, a hidroxila ligada a um carbono saturado. Se a hidroxila vem presa ao aromático, já não é mais álcool. É uma outra função que vocês vão ver logo abaixo, tá? Então, vai ficar fenilmetanol. Terceiro exemplo, nós temos aqui, grupo funcional tem insaturação e tem raiz. Por que a contagem começou por essa extremidade? Porque aqui tem a presença do grupo funcional. Então, quando existe grupo funcional, insaturação e raiz, a ordem é essa. Inicia-se a numeração da cadeia principal a partir do grupo funcional. Segundo, por uma insaturação. E por último, a raiz. A preferência, então, agora é o grupo funcional. Então, esse é o carbono número 1, número 2, número 3. O que apareceu no carbono número 3? Um metil. Então, 3-metil, but. Por que but? Porque nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Por que 2 em? Porque no carbono 2, entre o 2 e o 3, tem uma ligação dupla. 2 em. Tracinho 1-ol, porque lá no carbono número 1 está a hidroxila. Então, o nome desse composto é 3-metil, but, tracinho 2, tracinho em, tracinho 1, tracinho ol. Tá? No exemplo de baixo, nós temos um ciclo de 4 carbonos, então é uma cadeia fechada, ciclo. But, porque são 4. A ligação entre os 4 carbonos é simples, então an, e ol, porque tem uma hidroxila, isso é um álcool. Classificação dos álcoois. Quanto ao número de hidroxilas. Se apresentar uma hidroxila só, é um monoálcool, tá? Aproveitando aqui, então, é um monoálcool. O nome, o carbono número 1 agora começa a ser numerado pela direita, porque o grupo funcional está aqui, e não mais pela raiz. Isso aqui é uma raiz, tá? Então, no carbono número 2 apresentou um metil. Isso que está aqui em cima é um metil. 2-metil, but, porque são 4 carbonos ao longo da cadeia. An, porque é a ligação simples entre eles. E ol, um ol, porque a hidroxila está no carbono número 1. No segundo exemplo, poliálcool. Por que poli? Porque tem 1, 2, 3. Mais que uma, mais que 2 hidroxilas, a gente já classifica como poli. Poli quer dizer várias hidroxilas, tá? A cadeia principal tem 3 carbonos, certo? Prop, porque são 3. An, porque a ligação entre eles é simples. Daí ele colocou 1, 2, 3. Pode ser 1, 2, 3 da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Aqui não tem problema porque não temos raízes, né? Isso aqui não são raízes, são hidrogênios, ó. Então ficou propan, 1, 2, 3, tri. Tri porque são 3 hidroxilas, triol, que é o glicerol, ou conhecido como glicerina, que a gente usa em sabonete, sabão, para fazer a espuminha lá, tá? Classificação de um álcool quanto ao carbono que está ligado à hidroxila, tá? Também tem essa classificação, quanto ao número de hidroxila e quanto ao carbono que está ligado a ela. Então, esse carbono aqui só tem uma hidroxila, só tem um carbono, então a gente chama de carbono primário. Já este carbono aqui, que tem a hidroxila presa, ele tem 1, 2 carbonos ligados a ele, então é um álcool secundário. Este carbono que tem essa hidroxila ligado a ele tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele, então é um álcool terciário, tá? Então eu coloquei 2 maneiras de representar, sem os hidrogênios, com os hidrogênios, né? Uma outra estrutura, né? Então, um álcool primário, esse aqui é um álcool secundário, porque esse carbono tem 2 ligados aqui nele. Esse aqui é um terciário porque tem 1, 2, 3 carbonos ligados ao carbono da hidroxila. Beleza? Bom, essa outra função que se chama enol,
Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas a gente vai estudar mais, não é profundamente, mas a gente vai ver isso lá nas isomerias mais no final do ano. Mas é uma substância orgânica que apresenta também a hidroxila ou oxidrila, agora ligado a um carbono insaturado. Tá aqui, ó. Esse carbono é insaturado e tem a hidroxila. Então já não é mais um álcool, é um enol. Tanto que a ligação é do tipo sp2, porque tem uma dupla, né? Tem uma ligação sigma e uma pi aqui, tá? Eu coloquei aqui uma representação, né? Esse aqui são raízes presas a esse carbono da ligação dupla. Isso é um enol. Essas substâncias, elas são, esses compostos, quer dizer, eles são muito instáveis. Por quê? Eu vou falar um pouquinho da instabilidade dele, porque quando ele está em solução aquosa, essa ligação dupla do carbono com o oxigênio, ela pode ser deslocada do átomo para um átomo vizinho. E aí ele entra num equilíbrio dinâmico que é chamado de tautomeria. Isso aqui vocês vão ver lá no final do ano nas isomerias, tá? Então ele pode entrar num equilíbrio do tipo equilíbrio aldoenólico, ou seja, um enol se transforma num aldeído, ou seja, um etanol, de etanol para etanol. Isso é um equilíbrio dinâmico. Assim também de um enol se transformar numa cetona, que é um equilíbrio cetoenólico. Então, pessoal, essa função eu coloquei aqui para depois vocês não falarem, mas a professora não comentou. Fiz um comentário breve, não vou nem mencionar a nomenclatura deles, porque a gente não vai aprofundar, tá? Isso a gente vai ver nas isomerias, que é uma segunda função chamada enol. Então, hidroxila presa em carbono de ligação dupla, como está aqui, é um enol, tá? Ó, aqui tem uma estrutura, tem as estruturas melhor, ó. Esse carbono de ligação dupla, né, insaturado, que tem uma hidroxila, isso não é álcool, isso é enol. Aqui tem outro exemplo, ó, o carbono de ligação insaturada tem uma hidroxila presa. Prop, tracinho 1 em, tracinho 2ol, porque isso aqui é um enol. Toda vez que aparecer a sílaba em, porque não é álcool. Álcool só pode ser an, não pode ser em, tá? Não vai aparecer. Principalmente se a hidroxila estiver próxima ao carbono ligado à insaturação, tá? Então, é uma segunda função chamada enol. A terceira função de hoje é o fenol. Fenol, uma substância orgânica que apresenta né, hidroxila ou oxidrila, o grupo OH de novo agora, ó, ligado a um carbono insaturado, sp2, aromático. Agora, para ser fenol, ele tem que estar diretamente ligado ao aromático. Então, aqui, ó, se a hidroxila estiver ligada a um aromático, é um fenol, já não é mais álcool e tampouco um enol. Então, nós estamos vendo aí 3 funções com o mesmo grupo funcional. Álcool, carbono saturado. Enol, carbono insaturado, de cadeia aberta. E fenol, aromático e uma hidroxila presa a ele, tá? Então, aqui tem um anel aromático, aqui está uma estrutura em 3D, né? A R quer dizer aromático. O sufixo também é ol, tá? Então, vamos lá. A nomenclatura recomendada para os fenóis é citar a hidroxila como radical hidrox, mais o nome do hidrocarboneto aromático aqui está ligado. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Esse aqui é o hidroxibenzeno, ou comumente conhecido como fenol, ou ainda benzenol. O fenol é a principal matéria-prima para a fabricação de desinfetantes, antissépticos, fungicidas, desinfetantes e do baquelete. O baquelete é um tipo de plástico muito utilizado como cabo de panela. Beleza, então aqui a nomenclatura. Aqui está a estrutura. Olha, veja bem que onde está a hidroxila sempre vai ser o carbono número 1, tá? E aqui vocês estão vendo que é um radical chamado metil. Então, a numeração sempre pela soma de raízes com a soma menor, tá? Menor número possível. Então, vai ficar hidrox, 1 hidrox, tracinho 2, porque no carbono 2
tem o metilbenzeno. Também pode ser chamado de 2-metilfenol, ou ainda ou quer dizer ortometilfenol. Lembra das nomenclaturas de raízes nos aromáticos? Entrou aqui, ó. Ou ainda ortocresol. Essas nomenclaturas em vermelhos, escrito em vermelho, são nomenclaturas usuais, tá? E as em cor cinza, de cor cinza, é a nomenclatura oficial. A gente usa muito essa daqui de cima, tá? Em vermelho vocês têm que saber, mas a professora não vai cobrar nas avaliações. Aqui nós temos outro exemplo, ó, o carbono número 1. Por que ele começou a contar no sentido anti-horário? Porque aqui, pessoal, lembrando, isso aqui é um etil, ordem alfabética, esse aqui é o metil. Então, primeiro, a ordem alfabética das raízes, et, met. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3 tem o metil, então, ó, 3-etil. 1-hidroxi, tá lá. E 5-metilbenzeno. Então, as raízes e os grupos funcionais têm que vir na ordem alfabética, tá? Então, o E, H e o M. Etil, hidroxi e metil. No segundo exemplo, nós temos aqui, então, um aromático com 2 grupos funcionais, tá? 2 grupos funcionais. Tanto faz esse aqui ser o carbono número 1 como esse daqui. O da direita ou da esquerda não vai fazer diferença. Então, nós temos aqui 1,3 di porque são 2, hidrox, não precisa usar o H agora, tá? Tiramos o H, dihidroxibenzeno. Nomenclatura oficial, as de baixo são as nomenclaturas usuais. Benzeno, tracinho 1,3 diol, ou meta-dihidroxibenzeno, também conhecido como resorcinol, usado muito na indústria farmacêutica. Bom, a aula de hoje ficamos aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a professora tira as dúvidas na plataforma, tá? Um abraço a todos.